Olá, estamos aqui para mais uma videoaula sobre o assunto do nosso curso de Física Básica, visando preparativos para o nosso curso de Física Quântica. Hoje vamos estudar então a energia térmica. Energia térmica é estudada na física por uma ciência chamada física térmica. A física térmica é constituída de duas partes. A termologia, também chamada de termologia, se divide em termometria e calorimetria. A termometria estuda a temperatura e a calorimetria estuda o calor. Daí então nós precisamos da definição do que seria temperatura e do que seria calor. Muita gente acha que calor e temperatura são coisas iguais, mas na realidade podemos colocar que são coisas diferentes. Vamos começar pela definição. Se define temperatura como sendo a medida da agitação das partículas componentes de um corpo. E calor é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, no universo nada está parado, tudo se movimenta, as coisas se movimentam em trajetórias retilíneas, né? Que são os movimentos de translação, ou em trajetórias curvilíneas, que são os movimentos de rotação. No caso aqui da temperatura, então, há movimentos das partículas componentes da matéria. A gente sabe que a matéria é composta de partículas. Se a matéria é orgânica, ela é composta das células, né? Tem as suas partículas, e a substância inorgânica é composta então de matéria, né? Que também é matéria molecular, que vai ter as partículas constituintes da matéria molecular, são os átomos, que por sua vez têm as suas subpartículas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Muito bem, então dessa agitação, quanto menor é a agitação, menor é a temperatura. Quanto maior é a agitação, naturalmente maior é a temperatura. Então se a gente pega a água no estado líquido, né? Normal, da torneira, ela está aparentemente tranquila, sem agitação. Mas ali, se a gente introduzir o termômetro, vai registrar uma temperatura. Isso significa que as suas partículas estão em agitação. Se nós levarmos esta água ao fogo, as partículas vão se agitarem mais rapidamente, naturalmente a temperatura vai se elevando à medida que a agitação das partículas vai aumentando. Então, agitação de partículas e medida de temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma, aumenta a outra. E o calor, então, seria a passagem da energia de um corpo que vai de um potencial maior, né, de uma temperatura maior, para um potencial menor de temperatura. E é assim que se define. Então, calor é energia em trânsito. Bem, então já estabelecemos uma diferença quanto à constituição, quanto à medida. O termômetro mede temperatura e calorímetro mede calor. Quanto às unidades, no sistema internacional, a temperatura é medida em graus Kelvin e o calor é medido em Joule, né? Tem outras medidas da temperatura, como graus Celsius, graus Fahrenheit, Réaumur, e no calor nós vamos ter a quilocaloria, a caloria, né? Hoje está muito em moda nas ginástica, né? Para combater as calorias. Aquilo ali é uma quantidade de calor armazenada, né? Energia armazenada na forma de toicinho na barriga, né? Então precisa dissipar para perder as calorias. Muito bem. Então, primeiramente nós vamos estar atrelado ao estudo da temperatura
para usar, para medir a temperatura, então usamos termômetros. Há vários tipos de termômetros. Nós temos termômetros na escala Celsius, temos na escala Fahrenheit, uns falam Fahrenheit, outros falam Fahrenheit, na realidade é Fahrenheit, porque o cara é alemão, né? E também na escala Réaumur, lá do francês, pouco usada hoje em dia, né? A escala Réaumur. E também tem a escala Kelvin. Essa escala Kelvin, então, ela é considerada a escala científica ou a escala absoluta. Por isso que no sistema internacional de medida, a unidade é o graus Kelvin, né? São os graus Kelvin. Muito bem. Então, para expressar a temperatura, há diversos tipos de termômetros. Tem termômetro clínico, né? Termômetro convencional, que é esse analógico que se usa em casa. Tem termômetro digital, tem o termostato. A temperatura pode ser medida diretamente, né? Quando põe um termômetro clínico no braço, está medindo diretamente no contato, né, com o nosso corpo. Mas não dá para medir a temperatura de maneira direta de um forno da Uzi Minas, por exemplo. Aí tem que fazer uma medida indireta, né? Muito bem. Através de substâncias termométricas, de termostato e termômetros elétricos, etc., tem vários tipos de termômetros. E tem também as diversas escalas, como a gente já viu aqui. Celsius é uma escala também chamada escala centígrada, porque é dividida em 100 partes. Também a escala científica, ela também divide em 100 partes, né? A escala Kelvin. Para relacionar a medida de uma escala com a outra, que usamos então uma equação geral da termometria, que relaciona todas as escalas. Esta escala geral, ela pode ser demonstrada matematicamente, né? Mas para a gente fazer alguns exercícios, basta saber isso aqui, ó. Então, o θc está para 5, que é da Celsius, assim como o θf menos 32 da escala Fahrenheit está para 9, assim como o θk menos 273 está para 5 da escala Kelvin. Então essa é a equação geral da termometria. Daí a gente pode tirar uma maneira de relacionar a escala Celsius com a Fahrenheit, né? E com a Kelvin e vice-versa. Assim vai trabalhando uma escala na outra, né? O importante, além dessa parte conceitual, é a gente saber usar esta escala de conversão para resolver algumas questões. Então, num vestibular aí, se não me engano foi na USP, caiu uma questão assim, tem lá na nossa apostila, tem no livro, você aí fazendo vestibular, né? Então caiu assim para aquelas pessoas que estavam ali fazendo vestibular. Um jogo entre a seleção brasileira e a seleção argentina, no estádio do Boca Juniors, né? Na Argentina, por exemplo, né? Uma televisão mostrava um termômetro registrando uma temperatura de 68 graus Fahrenheit. E aí ele perguntava: esta temperatura para um jogador do Santos é quente? Então vinha lá B, quente, A quente, né? Vinha B, fria, aí vinha C, muito quente, vinha D, muito fria, e na E vinha agradável. Então veja bem que para resolver esta questão, o estudante tinha que ter duas noções. Ele tinha que ter noção de temperatura
do fenômeno temperatura, da sensação, né? E também saber a equação. Veja bem que na escala Fahrenheit, né, a gente não tem uma noção de quanto é isto. Então o que o estudante fazia? Primeira coisa, vai ver o quanto dá isto numa escala que nós conhecemos. Então vou ter que fazer a transformação da escala Fahrenheit, né, que era de 68 graus, para a escala Celsius, que é a nossa incógnita. Então vamos lá, a equação que relaciona Celsius Fahrenheit, Celsius está para 5, né, assim como menos 32 está para 9. Então aqui vai ser a nossa incógnita, está para 5, a Celsius, né? F a gente põe o 68, menos 32 está para 9. Aí fazendo as contas, nós vamos ter que C está para 5, 68 menos 32 deve dar 36 sobre 9, né? Então isso daí, fazendo a simplificação, dá 4, né? Dá 1. Então aqui a gente acha que iria dar 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, a gente ainda não saberia responder a questão, porque não tem na alternativa 20 graus. Ele só pergunta se é quente, se é muito quente, se é fria, se é muito fria, ou se é agradável. E aí, para o jogador do Santos, olha o referencial, né? Para nós aqui em Santos, na cidade de Santos, 20 graus é quente, é fria, muito quente, muito fria. Para uma pessoa do Amazonas, 20 graus é frio, muito frio, porque lá geralmente está 40, 50 graus. Para uma pessoa da Argentina, onde estava ocorrendo o jogo, 20 graus é muito quente, porque lá está beirando zero sempre, né? Então, para o jogador de Santos, ele iria achar, conhecendo, né, estas informações, que a alternativa onde está escrito a temperatura agradável, 20 graus Celsius. Ok? Então, assim que a gente resolve questões, né? Tem uma aí que pergunta, depois nós vamos resolver, em que temperatura as escalas Celsius e Fahrenheit registram o mesmo número. Deixo para vocês. O outro exercício em que temperatura a escala Fahrenheit registra o dobro da temperatura da escala Celsius. E assim a gente vai matando todas as questões, chega no vestibular, tranquilo, numa boa, né? Ok, até a nossa próxima videoaula. Olá, juventude, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Física Básica, hoje com o tema importante que é o estudo da energia. Então, para fazer o nosso estudos, né, no campo da Física Básica, com o objetivo de chegarmos ao curso de Física Quântica, é preciso que nós façamos uma análise etimológica da palavra energia e também a sua definição. Então, etimologicamente, nós temos que a palavra energia vem do grego de energeia, isso aqui tem origem do nome energos. Então até aí nós temos já a etimologia, ou seja, a origem da palavra, né? Falta agora o significado. Então ela significa princípio ativo. Então, etimologicamente temos que a palavra energia vem do grego e significa princípio ativo. Agora a definição, né? Como é que nós conceituamos a palavra energia, ou seja, o conceito de energia? Então podemos dizer que a energia é um ente, né, muito difícil de definição, principalmente antes da física quântica, ela ficava aí mais ou menos subentendida. Depois, então, podemos definir energia como sendo uma parte da substância cuja frequência é intermediária
entre as frequências da massa e da luz. Então, essa é uma boa definição. Outra, podemos dizer que energia é a capacidade para a realização de trabalho. Energia, então, é a capacidade para a produção da força, e a força realiza o trabalho. Da energia chega-se à força, a energia é a causa da força, e da força chega-se ao trabalho. A causa do trabalho é a força. Então, elas guardam uma relação de interdependência entre si. Muito bem. Outra coisa importante é nós sabermos que na dinâmica de formação e funcionamento da energia, ela nasce no Sol e é usada aqui na Terra. Então nós temos que o Sol é o grande gerador da energia. Isso é importante saber. E a Terra, então, é o transformador dessa energia. Então, Terra, transformador. Isto é muito importante porque refletir sobre isso para não incorrer em erros. Então, não tem em nós, em nada aqui na Terra, principalmente nós, um quanta, ou seja, uma partícula pequena de energia que não tenha vindo do Sol. Um dia ela morou lá, no nosso corpo e em tudo. E a Terra, então, não cria essa energia, senão uma pessoa que estudou isso e equacionou, enunciou o princípio fundamental da conservação, da lei de conservação da energia, estaria errada. Esta pessoa é o cientista francês Lavoisier, e ele então enunciou esta lei textualmente da seguinte maneira: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então veja bem o que ele diz: na natureza, no lugar de natureza a gente põe a palavra terra, nada se cria. Se a energia fosse criada aqui, a lei dele estaria errada, porque energia é alguma coisa e estaria sendo criada por aqui. Então, para isto, a energia sofre transformações, ela sofre transmutações, conforme nós já vimos, né? A energia passa para massa por uma transmutação chamada lucigenação. O que é isso? A energia do Sol na forma de luz é captada pelos vegetais que fazem a fotossíntese, acumulam essa energia e retransmitem a nós na alimentação, na cadeia alimentar. Ao contrário, a massa passa para a luz, também passando por energia, né? E esses princípios obedecem a transformação, aquela equação fundamental do Einstein, né? Que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso quer dizer que a energia passa para a massa e também passa para a luz e vice-versa. Muito bem. Então, também é bom recordarmos, né, que há muitas formas de energia calorífica, né, que é a energia térmica, energia luminosa, energia da eletricidade, do eletromagnetismo, energia nuclear, energia eólica, que é a energia do vento, energia hidráulica, que é a energia da água, né, etc, etc. E essas formas de energia vão transformando de uma forma em outra. Também há muitas formas. Por exemplo, a luz está acesa graças a um processo de transformação de energias. Então ela foi gerada por uma queda d'água, energia potencial, vamos dizer assim, que aciona lá na usina, né, o gerador, coloca a eletricidade em movimento, então transforma
queda, né, de potencial em energia elétrica, e esta, chegando em nossas casas, transforma em energia luminosa na iluminação, energia calorífica usada no ferro, de passar roupa, e assim por diante. Então ela vai se transformando. Muito bem. Então, para finalizar, é importante a gente saber esses conceitos. E uma questão que caiu no vestibular de uma determinada universidade famosa, e que mais ou menos a questão era elaborada assim: de onde é que vem a energia da lenha que queima no forno da padaria para assar o pão do dia a dia? Então essa era a questão, aparentemente simples. A gente coloca para os alunos responderem, e aí vinha na forma de alternativa, né? Essa energia é gerada na terra, é gerada na lenha, é gerada no sol, é gerada, tinha as alternativas, né, no anterior, etc, etc. Então todo mundo errava, porque dizia que vinha da lenha, outro dizia, não, vem da terra. Então estava errada, porque na terra não cria energia, então não vem daí. Essa energia vem do sol. Um dia ela residiu no sol. A lenha, quando era vegetal vivo, né, captou essa energia da luz, fez fotossíntese, armazenou, e agora ela está sendo queimada e está liberando esta energia. A outra pergunta que fazemos é: de onde vem a energia está movimentando o carro que está passando na rua neste momento? Todo mundo vai responder: é do petróleo. Então está parcialmente errado, né? E parcialmente correto. Mas o petróleo quer dizer pedra mais óleo, aquele líquido viscoso e preto, é a formação de grandes vegetais da antiguidade da Terra, da história da criação, que enquanto vegetais vivos, né, captaram a luz solar, fizeram pelo processo da fotossíntese, armazenaram, cavaram, né, se fossilizaram, são fósseis hoje raramente encontrados na Terra, né, as perfurações de petróleo geralmente agora ocorrem no mundo submarino. Então acumulou essa energia que veio do Sol, do petróleo, então nos seus diversos derivados, no caso do carro, está queimando e rodando o carro. Então veio do Sol. Muito obrigado a todos.